Oi, gente, tudo bem? A gente está de volta e agora a gente vai falar da carta dos enamorados, tá? A carta dos enamorados é uma carta, tá? Que ela é a sexta carta dos arcanos maiores. Embora a carta dos enamorados ele seja assim associado ao amor romântico, essa carta ela vai muito mais além disso, muito mais além. Porque essa carta ela assim aborda temas centrais, como assim, vamos dizer, como escolhas, dualidade, conexão e também busca do equilíbrio, tá? A carta dos enamorados é uma carta que ela assim, ela nos convida a explorar as profundezas tanto do coração quanto da mente, tá? Porque essa carta ela revela muito a luz e a sombra das decisões que a gente toma, das nossas decisões, dos nossos relacionamentos, tá bom? Então, a essência da carta dos namorados, ela tá assim na integração das polaridades, porque ela mostra que para a gente alcançar a harmonia, presta atenção nisso, tá? Para a gente alcançar a harmonia, a gente precisa equilibrar os nossos desejos com a nossa razão, para que a gente possa reconhecer os contrastes da vida, tá? Isso é extremamente importante, tá bom? Quando a carta dos enamorados ele aparece numa tiragem, ela indica, ela fala muito da necessidade da gente fazer uma escolha significativa. Não são escolhas assim bobinhas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, eu vou tomar café ou vou tomar leite. Não é isso. São escolhas significativas. A carta dos enamorados, embora ela seja assim associada a decisões amorosas, tá? Mas não é só isso não, gente. Essas decisões, elas se expandem, tá? Essas influências, elas se expandem também para as outras áreas. Ela para carreira, para financeira, para questões familiares, dilemas pessoais, tá bom? Então, a presença da carta dos enamorados, ela fala muito que o consulente ela tá num ponto assim de inflexão, ela tá num ponto de parar e pensar e analisar cuidadosamente as decisões disponíveis que ela tem, né? Desculpa, as decisões, não, as opções disponíveis para que ela possa assim ponderar as possíveis consequências dessas escolhas. Ela não é só você seguir a mente e o coração, não, gente. Você não é só seguir, eu vou seguir minha mente, eu vou seguir meu coração. Não é só isso, não. Ela tem que achar um meio termo, tá? Entre essas duas coisas que ela vai seguir. A carta dos enamorados, ela fala muito da importância da gente não usar o extremo, ser extremo, não. Ela fala muito da gente buscar o caminho da moderação. Porque essa carta, ela fala assim, gente, olha só, amor e desejo é importante, tá bom? Mas a razão e a reflexão têm seu papel fundamental no processo de tomada de decisão, tá? Não é só amor e desejo, não. Você tem que prestar atenção assim, tem que refletir, você tem que usar a razão, tem que usar o juízo, né? Na hora de você fazer uma escolha. Não é só agir assim pelo coração, pelo amor, pelo desejo, não. A carta dos namorados, ela sinaliza isso também, tá? Você tem que prestar atenção. Vocês vão entender isso quando eu falar da parte mitológica dessa carta, tá bom? Vou falar então, eu vou falar agora da parte mitológica, né? No tarô mitológico, que é esse tarô aqui, o que essa figura aqui está representando? Essa parte do tarô mitológico, ela fala muito do que eu falei lá em cima, né? O tarô mitológico, ele fala aqui, falando da parte mitológica da carta, ele está representado sobre a história de Paris. Quem era o Paris? Paris era o príncipe de Troia, tá bom? O príncipe de Troia.
Então, esse príncipe de Troia, ele foi incumbido, tá, de escolher a mais belas entre as 3 poderosas deusas, tá? Então, era Afrodite e Atena, tá? Então, você pode ver que ele tá com a maçã na mão, tá vendo, ó? E cada uma, tá vendo, tá com um presente para ele. Uma tá com a espada, outra tá com um cálice, outra tá com um globo, né? Então, cada deusa ofereceu para ele um presente em troca dela ser escolhida como a mais bela. A Hera, ela prometeu o poder, né? Atena prometeu para ele a sabedoria. E Afrodite prometeu para ele o amor da mulher mais bela do mundo. Então, cada deusa fez um oferecimento para ele. Mas o Paris é o quê? Ele é homem, né? Ele é homem, né? Então, o que vocês acham que ele escolheu? Ele escolheu quem? Afrodite, né? Então, o que Afrodite deu para ele como recompensa? Ele deu para ele o amor de Helena de Troia. Então, olha o que aconteceu quando ele fez a escolha por Afrodite. Ela deu a ele de presente o amor de Helena de Troia. Então, esse ato, o que desencadeou? Desencadeou a famosa Guerra de Troia. Então, gente, essa história mitológica, ela assim destaca o dilema das nossas escolhas. O dilema das escolhas e as consequências que podem surgir baseada nesses desejos imediatos. O que aconteceu? O Paris falou assim, não, o quê? O amor da mulher mais linda? Eu quero, é esse que eu quero. Danou-se, né? Deu uma confusão, né? Então, foi o que... Ele agiu por impulso, o Paris agiu com impulso. Ele não parou, ele não pensou, né? Ele não, assim, colocou na balança... Não é isso? Ele pensou, se eu tiver poder, vai ser dessa forma. Se eu tiver sabedoria, o que eu faço dessa forma? Não, foi logo, né, no amor da mulher mais bela do mundo. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Então, a mitologia atrás da Carta dos Enamorados traz uma lição pra gente, uma lição bem profunda, né? Sobre os desafios e as responsabilidades que acompanham nossas escolhas, né? Porque o que ela nos lembra? Ela lembra pra gente que cada decisão que a gente toma tem um impacto, né? E uma vez que a gente faz essa escolha, a gente tem que estar preparado para as repercussões dessas escolhas, dessas ações. Porque a história de Paris, né, o que é? Um exemplo clássico, né, disso, né? De como as escolhas feitas sem a devida consideração, sem parar para pensar, sem botar na balança, pode levar a resultados inesperados e até desastrosos, né? Então, gente, o que esse arcano ele adverte? Esse arcano, ele nos adverte sobre o risco da gente ser guiado apenas pelo desejo, sem a gente avaliar as consequências ao longo do prazo. Esse arcano, ele convida a gente a adotar uma postura mais equilibrada, uma postura mais consciente, e é isso. Agora a gente vai falar sobre a Jornada do Louco. Gente, na Jornada do Louco, a Carta dos Enamorados, ela representa um estágio, assim, de crucial entre o crescimento e o autoconhecimento, tá? Porque o louco, ele, como eu já falei em outros vídeos, ele simboliza o início da jornada espiritual e de aprendizado, né? Então, o louco, quando encontra com os namorados, né, ele entende sobre o desafio de integrar, né, diferentes aspectos de si mesmo. Ele aprende a lidar com os desafios que surgem nas relações interpessoais, né? Ele aprende a ser mais cuidadoso nas escolhas. Ele aprende a equilibrar a razão, a emoção, o desejo, a responsabilidade. Porque o louco, né, ele chega no momento de grande introspecção,
né? Ele para, pensa, então ele aprende, né? Ele se depara com a necessidade de fazer escolhas conscientes, reconhecendo as próprias dualidades dele, né? E naquele momento, o louco, ele aprende a tomar decisões, não decisões que apenas satisfaçam aos impulsos deles, aos impulsos imediatos. Vocês lembram que o louco, ele é muito de impulso? Então, ele aprende com os enamorados que essas escolhas, essas decisões, elas têm que estar em harmonia com os princípios e as aspirações. Não é só, vamos dizer, um mundo alelê, vamos dizer assim. Não, não é. Ele aprende a sentar e ponderar as suas escolhas, porque o louco, ele é muito louquinho. Quer dizer, ele já não tá mais nem tão doido não, tá? O louco já chegou a um ponto, né, de ser mais introspectivo, avaliar mais, prestar atenção, e é isso que os namorados ensinam para ele. Quando falamos na carta dos enamorados nas diversas áreas da vida, a gente entende que quando a carta dos enamorados ela cai assim no campo emocional, no campo amoroso, ela indica, né, a carta indica a chegada de um novo amor, né? Ou ela indica a necessidade de tomar uma decisão importante dentro de um relacionamento existente. Ela fala de conexão profundas e conexões significativas, mas ela também alerta para a gente tomar cuidado na hora de fazer escolhas, porque essas escolhas elas têm que respeitar o coração e têm que respeitar a integridade pessoal. Tá? Então, para quem está solteiro, os enamorados, ele pode falar muito sobre o surgimento de uma pessoa especial, né? E se você tiver num relacionamento, essa carta ela sinaliza para você um momento de reflexão, para você refletir sobre a compatibilidade, sobre o compromisso, né? E sobre a direção que a sua relação está tomando, tá? Então, ela fala muito de introspecção, sentar, avaliar, prestar atenção, fazer escolhas certas, tá bom? É isso que ela significa. Em termos financeiros, os enamorados, eles podem vir a representar a necessidade de tomar decisões críticas, tá? Lembra que eu falei lá em cima que os enamorados, ele fala muito de decisões importantes? Então, são decisões críticas, decisões importantes, como investimento, a forma de gerir os recursos, porque essa carta, o que ela sugere quando está falando de finanças? Essa carta sugere que o consulente deve pesar cuidadosamente todas as opções dele para evitar agir por impulso, né? É isso que ela fala sobre a parte financeira. Se a pessoa estiver fazendo parcerias, né, ou algum tipo de colaboração que resulte em benefício para as duas pessoas, ela fala muito sobre isso, tá? Mas que ela tem que tomar cuidado, tem que trabalhar em conjunto, tomar cuidado com um caminho que pode ser um caminho de estabilidade, mas pode ser de instabilidade. Tudo isso ela precisa analisar, tá? Na hora de fazer essas escolhas. Ela pode sim ter crescimento financeiro, mas ela fala que o equilíbrio entre o desejo e a prudência vai ser essencial para a pessoa alcançar bons resultados, para não ficar assim, olhar o investimento, achar que aquilo ali é a melhor coisa do mundo, mas aquilo ali pode ser uma bela de uma armadilha, tá bom? Então, no âmbito profissional, a carta dos enamorados sinaliza assim a possibilidade de novas oportunidades, simboliza assim também a necessidade de tomar uma decisão importante na carreira, né? Ela simboliza também a chegada de uma oferta de emprego, uma promoção. A pessoa vai ter que fazer uma escolha, né? Ela vai ter que fazer uma escolha dentro da parte profissional dela, tá? Essa carta, ela sugere que embora
seguir a paixão no trabalho, né? Embora isso seja bastante importante, é preciso a pessoa considerar as implicações mais práticas dessa escolha, tá? Tem que prestar atenção nisso. Ela fala muito sobre parcerias, assim, positivas no ambiente de trabalho. Ela fala sobre isso. Ela destaca que o trabalho o trabalho em colaboração, né? Entre as pessoas, entre os colegas, podem realmente levar ao sucesso, tá bom? Como a carta dos enamorados fala muito de escolha importante, quando se trata de saúde, a carta dos enamorados, ela simboliza a necessidade de equilibrar os cuidados com o corpo e com a mente. Ela lembra pra gente que a gente tem que fazer escolha conscientes, que essas escolhas conscientes, elas são escolhas necessárias para manter a harmonia entre o bem-estar físico e o bem-estar emocional, tá? Porque a carta, ela vem indicando, quando a gente está falando da saúde, ela indica que o consulente, ele precisa tomar uma decisão importante sobre tratamentos, mudanças de estilo de vida, tudo isso vai promover para ele uma saúde mais equilibrada. No contexto familiar, os enamorados, ele fala muito sobre a necessidade da pessoa resolver conflitos, de tomar decisões que afetem a dinâmica familiar, assim, de maneira significativa, né? Porque a carta dos namorados, gente, ela aponta para a importância, assim, de uma comunicação mais aberta, uma comunicação mais honesta, para manter o entendimento e a harmonia entre os membros da família, tá? Porque ela fala muito de escolhas feitas com amor, escolhas feitas com consideração, né? Consideração pelos outros, que essas escolhas feitas com amor e consideração, essas escolhas podem realmente fortalecer os laços e podem o quê? Promover uma convivência mais pacífica e uma convivência mais saudável, tá bom? Agora, como toda carta tem a sua parte de luz e a sua parte de sombra, a parte de sombra da carta dos enamorados, ele fala muito sobre o perigo da indecisão. Perigo da indecisão, da superficialidade. Ele fala muito sobre a tendência de se deixar levar por impulsos, né? Aquelas escolhas mais impulsivas, sem considerar as consequências. Essa carta, quando ela está mal aspectada, ela fala sobre conflitos internos, infidelidade, fuga das responsabilidades. Fuga das responsabilidades em troca de quê? Em troca de quê? Em troca de uma gratificação momentânea. Para dar um exemplo para vocês, né? Assim, sabe aquelas pessoas que pulam a cerca em troca de um prazer momentâneo? É isso aí. Você vai fazer uma escolha, tá? Você vai fazer uma escolha assim por impulso, botando só o desejo na frente, e aí você toma uma decisão precipitada, uma decisão de trair o parceiro, né? E não só isso, né? Foi esse exemplo que eu dei. E aí você se ferra, tá? Então ela fala pra gente, preste atenção, vamos assim, vamos agir com mais juízo, né? Então, essa carta, quando ela tá mal aspectada, a carta dos enamorados fala sobre isso, tá? Infidelidade, fuga das responsabilidades em busca de gratificação momentânea, né? Então, tem que prestar atenção nisso, tá bom? Porque a parte de sombra da carta dos enamorados, ela reflete a luta entre aqueles desejos conflitantes e a dificuldade de encontrar um caminho claro. A carta dos enamorados, ela é um convite para a gente enfrentar os nossos fantasmas, as nossas sombras, né? E a gente precisa integrar todos os aspectos assim da nossa personalidade, inclusive aqueles aspectos que a gente aqueles que a gente evita de encarar,
né? Porque tem certas coisas da nossa personalidade que a gente meio vai varrendo assim para debaixo do pano, não é isso? A gente faz isso de vez em quando. Então, ele fala muito que a gente tem que ponderar, sentar, analisar, aceitar, compreender as nossas imperfeições. Ele fala muito isso, que quando a gente aceita que as nossas imperfeições e a gente toma as decisões corretas, isso é essencial para a gente conseguir alcançar o verdadeiro equilíbrio, né? O equilíbrio e harmonia, né? Que a nossa vida precisa. É isso, tá bom? Então, gente, para concluir, eu falo para vocês que a Carta dos Namorados, ele é um símbolo poderoso do amor, poderoso das escolhas, né? Das escolhas e da dualidade. Essa carta, ela ensina que as nossas decisões, essas nossas decisões, elas moldam o nosso destino. Ela nos ensina que o equilíbrio entre o desejo e a responsabilidade é crucial para a gente conseguir encontrar a harmonia. Ela é importante a gente compreender tanto a luz quanto a sombra dessa carta. Porque a luz e a sombra dessa carta, ela nos permite a navegar pelos desafios, pelas oportunidades da vida de forma mais consciente. Porque a Carta dos Enamorados, ela nos lembra que o verdadeiro amor e as nossas escolhas autênticas, elas falam muito sobre um lugar de equilíbrio, um lugar de integridade. Porque a Carta dos Enamorados, ela é uma cartinha que ela nos encoraja a seguir o coração, tá? Ela fala, gente, segue o coração, mas também ela nos ensina a usar a nossa mente, tomar as decisões que estejam em harmonia com os nossos valores mais profundos, né? Então, em última análise, né, vamos dizer assim, o que a Carta dos Namorados nos convida? Ela nos convida a uma jornada contínua de autoconhecimento, coragem e sabedoria para a gente viver de acordo com o quê? Com a nossa verdade interior, né? Então, gente, muito obrigada para quem ficou até o final. Mais uma vez eu peço, gente, dá um like, se inscreve, curte, compartilha, porque isso é muito importante para o criador de conteúdo. É muito importante para o criador. Se você gosta do meu canal, se você gosta de aprender essas coisas, se inscreve, dá um like, tá? Porque quanto mais a gente vai crescer, mais animado a gente vai ficar para poder fazer conteúdo para quem está iniciando o baralho agora, tá bom, gente? Fica com Deus e bye, bye.